uma marmita para ela. Aí tá junto, tem que estar junto, Paz Débora. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia. Mais uma vez eu quero agradecer a todas as irmãs. Muito obrigado. Todas vocês, irmãs, que tiveram a possibilidade de nos ajudar com aquele banquete que foi feito para os homens ontem. Muito obrigado. Decidimos fazer o café dos homens e eu decidi não cobrar nada, porque eu queria a maior quantidade deles aqui, para esse cuidado. E eu vou falar para vocês, irmãos, era tanta coisa naquela mesa, que eu falei, meu Deus, que coisa linda. Muito obrigado. Muito obrigado você também que não pôde ajudar por causa da correria do trabalho, de outras coisas, mas parou um tempo para interceder e orar pelos homens que estariam aqui. Muito obrigado por todas as irmãs que às vezes não puderam ajudar, mas se colocaram à disposição para vir ajudar aqui. E eu disse não para você. Muito obrigado. Obrigado pelo entendimento, obrigado pela compreensão, obrigado pelo cuidado. Eu quero dizer da alegria de pastorear vocês. Quando as mulheres se reúnem para que elas possam fazer algo para elas, sempre tem sido bênção. Mas como é bom ver as mulheres se reunindo para fazer o seu melhor para algo que elas nem iam participar, mas o que elas sabiam que ia ser essencial na vida de cada homem que estaria aqui. E eu vou dizer para vocês, eu já vi esses homens comer, mas ontem à noite, o pessoal ficou admirado. Parabéns, Renato. O Adiel é forte, viu? Adiel é aroeira. Como é bom a gente ver essa galera aqui. Hein, Reginaldo? Você é fichinha. O Adiel é forte. O Adiel é fera, meu amigo. Pensa, eu falei, Adiel, nós temos que acabar com essa comida. Ele falou, é pra já. Como é bom a gente celebrar o Senhor. Foi um tempo tão maravilhoso. E a gente celebra o Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Esse é o tema da nossa conferência de jovens. Alcançados pela graça. Entendemos que Deus deu essa temática ao pastor Ítalo e à equipe de jovens, não só para uma noite ou 2 noites. Entendemos que, como igreja, nós precisamos compreender que se Deus nos deu essa temática, nós temos o privilégio e a oportunidade de nos aprofundar e compreender melhor como é importante entender que nós somos alcançados pela graça. E como nós temos esse domingo de hoje, e mais um domingo antes da conferência, nós temos oportunidade de estudar o texto, de partilhar o texto, e de crescer com maior profundidade, no conhecimento daquilo que Deus está declarando, e do que é graça. Boa parte de nós sabemos, que graça fala de favor e merecido. E eu pergunto, favor a quem? Favor de quem? Quem não merecia? Por que não merecia? Em que realidade estava que ocasionou o não merecimento? E se não merecia, por que foi digno de amor? E se é graça, não foi digno. E se não foi digno e não merecia, por que desfruta disso? Porque é muito fácil chegarmos ao texto de Romanos capítulo 2, versículo 8, e só declarar que Efésios capítulo 2, versículo 8, e declarar, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que alegria isso! Mas o que esse texto está dizendo? Como nós fomos alcançados? O que significa isso?
E é sobre isso que eu quero falar. Em uma pregação ou duas pregações, muitas das vezes nós não temos essa oportunidade. Mas como nós temos a oportunidade aí de 3 mensagens, nós conseguimos ter uma profundidade maior. Por isso eu te convido a ir no texto base, não somente no texto base da conferência. A irmos em Efésios capítulo 2, o versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz o texto. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Percebe uma coisa e olha aqui para mim? Nós vamos estudar o texto, então eu gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta e voltasse toda a atenção para isso. O que Deus está dizendo é que nós estávamos mortos. Quem estava morto? Nós. Essa realidade ela é muito forte, porque o texto não está dizendo que nós estávamos doentes. O texto está dizendo que nós estávamos mortos. Essa realidade de entender que Paulo está escrevendo esse texto à igreja de Éfeso, essa igreja que está vivendo uma realidade, ela está no meio de um povo idólatra, no meio de uma cidade que tinha culto à deusa Diana, no meio de uma realidade de imoralidade, no meio de pessoas que praticam a feitiçaria. Paulo está sendo claro, e ele está dizendo, vocês estavam mortos. Como é que essa morte, como é que essa realidade de morte? Em suas transgressões e pecados. Ele continua dizendo, versículo 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem estava morto? Nós. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, quando vocês estavam mortos, vivendo só os prazeres, vivendo uma vida sem Deus, na verdade vocês não estavam sem uma liderança sobre vocês. Vocês estavam debaixo da liderança do príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Não é só a realidade de dizer, vocês estavam enganados, vocês estavam solitários, vocês só estavam fazendo algumas coisas que vão alegrar a carne. Não, o texto está dizendo, vocês estavam mortos. Vocês estavam vivendo uma realidade de total direção, adoração e governo de Satanás. E Paulo está dizendo que esse era um estado anterior. Vocês estavam. Ele já está dizendo, porque a carta está escrita à igreja, daqueles que já tiveram um encontro com Jesus. Ele está dizendo, a realidade de vocês é essa realidade aí. Idolatria, feitiçaria, prostituição, essa realidade aí. E ele está dizendo, olha, essa realidade que vocês viviam, o mundo ainda vive. O mundo não é só escravo do pecado, o mundo é escravo de Satanás. Está dizendo que tem um reino arquitetando todas essas coisas, alimentando desejos, alimentando vontades, e atraindo pessoas para o vício da pornografia, para o vício das drogas, para o vício da bebida, para o vício de todos os outros tipos, gerando destruição, começando com uma parte prazerosa. Como o professor Edson disse ontem à noite, será que alguém bebe a vida toda porque beber é algo ruim? Não. Quem bebe gosta de beber. E quanto mais ele bebe, mais dependente ele fica. E quanto mais ele bebe, mais ele perde a sua percepção.
Marcelo contou a história dele, Marcelo Timbó, que quando ele chegou aqui na igreja, ele vivenciou aquela realidade de busca, de intensidade, mas ele tinha um problema com bebida. E no dia do batismo dele, ele bebeu de manhã, dormiu à tarde, mas ainda estava com aquele cheiro de bebida. Mas ele falou, não, eu quero ser liberto, e eu não tenho força para libertar. Ele contou ontem o testemunho dele. Eu não tenho força em mim mesmo para me libertar. E ele dizia que quando ele pensava em um Montila com Coca-Cola, sua boca enchia d'água. E ele não conseguia só ficar naquela realidade, ele ia lá e comprava, ele sentava na sua casa e ele tomava, e tomava com alegria, mas daqui a pouco, toda aquela alegria desaparecia, e dava lugar a embriaguez, dor de cabeça, e tudo que ele tinha perdido naquele dia, porque ele tinha decidido beber. Naquele dia, vendo ele que estava embriagado, a esposa queria se batizar, foi embora para a igreja e deixou ele. Ele acorda, ela não está mais lá. O filho tinha saído também, porque veio filmar o batismo da mãe. Eles não abandonaram o pai. O pai que não decidiu estar com eles nesse tempo, quando decidiu beber. Mas o Marcelo saiu de casa fazendo uma oração, Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Olha a percepção, ele bebeu a manhã toda, e ele pensou que colocando uma bala de house na boca, ninguém ia perceber que ele tinha bebido. Ele vem à igreja, ele pede para ser batizado, ele já tinha passado pela escola do batismo, eu mando todo mundo sair da sala, eu converso somente com ele, e eu vi que ele tinha convicção do que ele estava fazendo. Mas eu ouvi uma direção de Deus sobre batizá-lo. Eu batizei. Daquele dia em diante, nunca mais ele bebeu. Nesses 14 anos, tem sido um instrumento de bênção aqui na vida de tanta gente. E como foi sábia a decisão de batizá-lo? Ela não foi minha. Ela foi de Deus. Eu tenho clareza do que Deus falou comigo. Senão não tinha feito. Mas presta atenção, que isso que o vício faz. O vício te coloca nessa realidade de morte. Essa realidade que você não pode decidir por si mesmo. Mas olha o que o cérebro humano, ou a nossa realidade egoísta, que não quer se dobrar e reconhecer que somos necessitados de ajuda, de auxílio e de apoio, gera em nós. Não, eu estou no controle. Temos visto agora o nosso Brasil assolado por inúmeras pessoas que estão com sua família destruída e a sua casa totalmente devastada por causa do vício do joguinho. E não importa qual que é o nome, se é Tigre, se é Betis, se é o que for. E quando você conversa com essas pessoas que perderam 20 mil, 30 mil, 80 mil, quando você conversa com essas pessoas, elas vão dizer assim, não, mas eu já descobri como é que é o esquema, agora vai dar certo. Como é que vai dar certo? É uma questão de coerência. Você acha que uma companhia gigantesca construiu um robô para que eles perdessem dinheiro e você enriquecesse? Deixa eu te falar uma coisa, vamos raciocinar. Você acha que uma empresa que tem condições de patrocinar time de futebol, jogador de seleção brasileira, vai perder dinheiro? Você acha que eles construíram uma realidade onde eles querem que o povo enriqueça, o povo seja próspero, o povo seja abençoado? Deixa eu te fazer uma proposta aqui. Se esse povo que tem tanto recurso, que divulga em todas as redes sociais mais caras do mundo, que divulga na TV aberta, que está presente nos estádios de futebol, que tem acesso às tecnologias mais avançadas do mundo, se esse povo construiu algo
para que você pudesse apostar. Você acha que eles vão perder dinheiro? Faz uma comparação simples. Qualquer uma dessas mega empresas aí, com aquela maquininha de pegar ursinho. O cara que projetou aquela maquininha, ele não usou toda a tecnologia do mundo. Ele usou o básico. Nós, chega lá, estou falando nós, porque eu chego na maquininha do urso. E a minha filha fala assim, pega esse urso para mim, pai. Irmão, eu tento 1, 2 vezes, depois larga a mão. Porque você fala, tá tão fácil. Cara, mas dá certo. R$2. Quando você acorda já foi 20. E você não pegou o treco. E ele ainda faz um processo, né? Emocional. Ele cata o urso. Ele sobe o urso. Ele vem para perto. Quando chega perto do buraco, ele solta. Aí você fala, agora vai dar. No final, quando você perceber, se você tivesse ido na Americanas, tinha saído mais barato para você. Presta atenção. Se o cara da máquina de urso não perde, o cara do tigrinho perde, o cara do Betis perde, esses caras não perdem. Sabe quem perde? Você que joga. Eu não perco, porque eu não jogo nesses trecos. Esse negócio vai ver 1 centavo do meu dinheiro. Só que o problema, além disso, é que famílias estão sendo destruídas, porque no pensamento de fazer algo mais e de ganhar um dinheiro fácil, todo o salário está indo embora. Todo o recurso está indo embora. Satanás está destruindo a sua família, na percepção que você não acordou, para dizer, meu Deus. Quando Paulo está dizendo, estão mortos, é isso. É a mesma realidade de quem está vivendo a realidade de drogas, bebidas, pornografia, prostituição. É a mesma realidade. É o mesmo pensamento. Não, a hora que eu quiser eu saio. A hora que eu quiser eu paro. A hora que eu quiser eu consigo. Não, é só um copo. Não, é só um trago. Não, é só um momento. E quando percebe, sua vida está destruída. Já perdeu o casamento, já perdeu os filhos. Tudo foi destruído. Porque não entendeu que é dessa realidade de morte que o Senhor vai nos tirar. Nós temos que acordar. Por isso que essa temática é abençoada, alcançados pela graça. Por que alcançados? Atingidos, encontrados, resgatados, socorridos, alvos da ação de Deus. Foi Ele que fez. Sabe, irmãos, quando criança, eu já vivi esse momento várias vezes, de percepção que eu consigo. Sabe como? Na casa da minha avó tinha uma piscina. E todo final de ano, nós saímos de Cuiabá, íamos a Campo Grande, e passávamos 1 mês na piscina. Pensa na criança que mora num apartamento. Apartamento, escola, escola, igreja, apartamento, escola, escola, igreja, o ano todo. Depois você libera esse menino dentro de uma casa, casa de vó, e libera com ele mais uns 5 meninos, tudo primo, e uma piscina à sua disposição. Irmão, nós entrávamos às 7 horas da manhã, saía 10 da noite, nós parecia os velhinhos enrugados, não dava nem tempo de desenrugar. Nós deitava para dormir, quando acordava às 7 horas da manhã, piscina de novo. E era assim 30 dias que nós passávamos lá. E era uma luta para tomar café, para almoçar, para jantar, porque nós queríamos piscina. Só que nesse início eu não sabia nadar. Então, o que aconteceu comigo? Eu vivi momentos de seguranças que não eram segurança. E muitas das vezes nós vivemos isso, momentos que pensamos, não, eu estou seguro, não, eu consigo, não vai dar tudo certo, mas nossa segurança é Deus. Como é isso, pastor? Não, porque eu não sabia nadar, meu pai providenciou uma boinha para mim. Sabe aquela boinha redonda que você coloca ela assim? Eu sempre fui gordinho, tinha que ser uma boinha forte. Irmão, o pessoal fala para mim assim, ô pastor, você não tem problema de ser gordinho não? Eu falei, não, eu nunca sei quando que eu fui magro.
Mas eu estou aí trabalhando para esse processo, né? Então você vê isso, eu pegava a boinha me dava segurança. Bom, eu pulava na piscina, pá. Eu pulava numa parte mais alta, tá. Eu ia dormir já sonhando com outro dia, que eu vou pular, que eu vou dançar, que vai ser legal. Até o dia que eu pulei errado e fiquei de ponta cabeça. E aí, num desespero ali embaixo, um tio me virou. E eu falei, essa boia é um perigo. Não posso confiar nesse trem. E aí eu tenho que aprender a nadar. O meu negócio é aprender a nadar. Só que o que acontece, irmão? Eu ficava 30 dias da casa da minha avó. Depois eu ficava 1 ano em Cuiabá. No outro ano que eu voltei, eu precisava aprender a nadar. Só que eu tinha crescido. E um desses anos, a piscina ainda batia aqui. Só que eu tinha a sensação de estar no controle. O que eu fazia? Batia o pé no chão e voltava. Respirava e afundava. Batia o pé no chão, respirava e afundava. E eu atravessava a piscina. Aí eu chegava na borda todo assim. Ah, tá fácil. Até o dia que eu dei uma escorregada. Quase que eu me desesperei lá embaixo. Fiquei doido, falei, não, tem que aprender isso aqui. Às vezes na vida é assim. Quando você olha para essa foto, você não está vendo um cara somente numa piscina, onde tem uma borda. Você está vendo esse cara num oceano. O oceano não é velocidade. O oceano não é resistência. O oceano, uma hora, ele vai vencer. Ele vai te cansar. Uma hora a cãibra vai vir. Uma hora as ondas não vão parar. E uma hora você não vai conseguir resistir. Por isso é resgate. Quantas lutas, batalhas e desafios nós vivemos que a gente pensa, não, eu vou conseguir sozinho, não vai dar sozinho, não, só mais um pulinho aqui, consegui dar uma respirada. Eu vou vivendo essa realidade até o momento que eu afundo e não volto mais. Mas por quê? Por causa da sensação de pensar que sozinho eu consigo avançar, sozinho eu consigo vencer, que eu não necessito da ajuda de ninguém. Mas a palavra vai dizer, não é bom que você esteja sozinho. É melhor serem dois do que serem um. É melhor porque estão dois deitados, um esquenta o outro. Estão dois no campo, um apoia o outro. Vem luta contra eles, os dois guerreiam juntos. Essa é a realidade do cuidado de Deus. Quando você lê Salmo 127, que diz que os filhos são herança no Senhor, o versículo 3, e diz que bem-aventurado aquele que tem muitos filhos, porque ele será honrado à porta da cidade. O que significa isso? O que significa, irmãos, é que se alguém tem algo contra você e quiser brigar com você, ele não podia entrar na sua cidade e fazer o que quisesse. Ele não podia bater na sua porta e fazer o que quisesse. Ele chegava na porta da cidade e dizia, eu tenho algo contra o Tiago. Vem aqui, Joaquim Zago. Eu tenho algo contra o Tiago. E eu quero que ele venha aqui. Porque eu quero falar pessoalmente com ele. E aí o pessoal mandava chamar o Tiago. Mas o Tiago tem 2 filhos. E aí quando sai o Tiago, sai quem? Vai. Fica do meu lado aqui, me protege. Sai o Tiago, sai o Joaquim, sai o Jaque. O outro está sozinho e falou assim, então Tiago, só vim aqui para resolver o nosso problema. Não quero discussão, não quero briga, não quero nada. Estou vendo a fortaleza que o senhor tem aí. Meninos bem nutridos. Será honrado à porta da cidade, porque ninguém teria coragem de te humilhar. Porque a sua descendência também traz proteção. Então a realidade de muitos filhos também é a realidade de bênção. Mas é viver um tempo onde as batalhas eram recorrentes. E os filhos estavam prontos para proteger a família. Quem vai para a guerra não é Jessé, são os filhos de Jessé. O pai fica protegido. Quem vai ouvir falar sobre o que está acontecendo na guerra é Davi, não é Jessé. O pai fica protegido.
Quem vai ao campo cuidar das ovelhas não é Jacó, é os filhos. A realidade do cuidar de Deus, quando você vai analisar Abraão, Isaac, Jacó e toda a descendência, você vê esse cuidado. Então a Bíblia está dizendo que há essa unidade, bênção, de guerra, de estarmos juntos. Eu preciso deles, eles precisam de mim, e juntos nós avançamos. Pode sentar, muito obrigado. Mas eu preciso de você também. Nós precisamos uns dos outros. Mas às vezes o problema não é que o outro não chega, o problema é que você não dá abertura para isso. O problema é que você não é transparente. Então eu queria partilhar com você rapidamente 3 pontos que eu acho essenciais nesse texto. E a primeira coisa é: a graça nos alcançou quando estávamos afogando. O texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele, quem? Quem é Ele? Deus, o Senhor. Ele nos deu vida, estando vós, qual era o nosso estado? Mortos. Mortos do quê? Pecados, delitos, só a sua vontade, só o seu desejo, só o que você queria, vivia a realidade dos prazeres carnais, nada tinha problema nenhum, mas de repente Deus te resgatou desse ambiente, Deus mudou a sua história, Deus tem construído uma outra realidade, e Deus tem levado você a viver uma nova realidade, porque Ele te tirou do estado de estar morto. E eu pergunto: morto reage? Não. Se você for no sepultamento e o caixão descer e alguém bater no caixão, não corre não, irmão. Manda subir, abre. Morto não pede socorro. Toque quem do seu lado e fala assim: tem hora você está agindo como morto. Precisa de ajuda, mas não fala. Precisa de auxílio, mas não se expõe. Tem medo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não é ausência de exposição. Não é ausência de exposição. É muito orgulho. Você faz parte de um corpo, você faz parte de uma família, você faz parte de um povo, aonde nós podemos em unidade viver essa realidade de cuidado, de zelo, de amor e graça. Morto não pede ajuda, morto não se salva a si mesmo. Você pode deixar tudo escrito lá: no dia que eu morrer, eu quero aquele terno azul. No dia que eu partir, eu quero rosas vermelhas. No dia que eu partir, eu não quero que me queime, eu quero que me enterre. Eu quero que me queime e não enterre. No dia que você morrer, sua família que vai decidir. Coloca ele com a camisa do Vasco. Coloca ele desse jeito. Não, para queimar está caro demais, enterra mesmo. É a família que decide. Não somos nós. Nós temos que ter a consciência do entendimento sobre o cuidado de Deus e a graça de Deus sobre nós e da realidade que nós estávamos. Não adianta falarmos que graça é favor imerecido se não entendemos de quem vem o favor e por que nós não merecíamos. Essa realidade de pecado é aonde nós estávamos. Deus nos tirou dessa realidade e de morte, e às vezes nós queremos ressuscitar o morto. Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe quando você começa uma amizade com alguém? Você fala: poxa, fulano é muito gente boa, fulano é muito legal. Aí você começa a conviver com essa pessoa, começa a conviver com outro. Você fala: mas ele é muito top, essa pessoa é muito legal, vamos comer lá em casa, vamos ali, vamos lá, vamos ali. Até que essa pessoa faz um negócio, você fala: me decepcionei, hein? Fulano não é tão bom igual eu falava, hein? Mas a Bíblia diz o que para você? Não anda muito na casa do seu vizinho, para não ter problema com ele. Ou você não ouve a Bíblia? A palavra do Senhor fala: não se intrometa no problema dos outros, porque quem se intromete no problema dos outros é como pegar na orelha de um cachorro bravo. Mas você quer envolver no problema dos outros. Nós somos assim. Aí de repente você faz o quê? Não, eu vou me afastar.
que eu fui ferido. Eu vou me afastar porque eu não esperava. Eu prefiro agora me ausentar. E a gente vive isso no trabalho, a gente vive isso na igreja, a gente vive isso na família. Quantas famílias não fazem mais reunião de Natal porque é um brigado com o outro? Quanta família vive uma realidade, irmão, pelo amor de Deus, nós vemos uma realidade de total divisão e confusão e contenda. Por quê? Porque famílias estão vivendo um princípio de decisão de estarem separados. Mas foi esse o projeto de Deus? Essa é a direção de Deus? Sabe qual que é a diferença aqui? O texto de Romanos vai dizer assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Quando? Sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por você porque você é bonzinho, você é da cesta básica, você é gente boa. Ele manifestou o amor de salvação pela sua vida quando você estava no lamaçal do pecado, da morte. Sabe qual que é a diferença entre nós e Deus? É que nós somos limitados. Nós percebemos pelaquilo que vemos, nós traçamos uma percepção daquilo que vemos, daquilo que convivemos. Deus não faz isso. Deus sabe o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Deus conhece as suas dores, Deus sabe das suas limitações. Deus conhece os seus erros e sabe dos seus acertos. Deus conhece o mais profundo da sua alma e conhece as suas limitações, as suas dores. Deus sabe quão difícil nós somos, mas Ele, sabendo de tudo isso, Ele decidiu nos amar, nos resgatar, nos libertar e nos transformar. Isso é amor de Deus. Essa é a realidade. Deus decidiu nos amar e se entregou a si mesmo para essa realidade. E Ele não se decepciona com a escolha que fez. Ele sabe quem nós somos. Somos nós que vivemos essa inconstância momentânea. Somos nós que vivemos isso. Somos nós que vivemos a ansiedade do tempo presente. Quem te mandou se aproximar tão rápido? Quem te mandou namorar tão rápido? Quem te mandou noivar tão rápido? Quem te mandou casar tão rápido? Porque não esperou para ver quem que é o pai, quem que é a mãe, como é que é, e depois não sabe, fala assim, eu tenho um estranho dentro de casa. Sempre foi um estranho na sua mente, que parecia ser a sua alma gêmea. Era na sua mente esse negócio. Nós precisamos dar tempo, entender, compreender. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus não vai dizer que Deus se apaixonou por vocês, não, gente. A Bíblia vai dizer que nós amamos. Ele nos amou. Presta atenção nisso. A paixão, ela é momentânea e passageira. Pedro conheceu Larissa na escola, né? Quando viu Larissa, o que aconteceu? O coração bateu, mão suou. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Vou ser engraçadinho, vou chegar ali, tal, tal. Larissa, a mesma coisa. Ai, meu Deus, ele está chegando, está chegando, está chegando, chegando, chegou. Falo, respondo, não falo. Isso é paixão, gente. Liga para outro, fala desliga, não desliga, desliga, não desliga, você não desliga, você não desliga, desliga. Eu vou desligar, desligou. Aí fica, não desligou, né? Tem assunto que parece que não acaba. Tem alegria. Irmão, eu atravessava 3 bairros para chegar na casa da pastora Tati, falar com ela alguns minutos e ir embora para casa. Eu já contei isso aqui, irmão. Ela ficava numa rua assim e eu ia embora assim tranquilo, 11 horas da noite. 3 bairros para andar, e eu andando assim, olhava para trás, ela olhava para mim, dava um beijo. Aquela paz. Quando eu virava a esquina, que ela não podia mais me ver, irmão, o flecha perdia para mim. Eu corria numa velocidade de medo, de alguém me parar e abordar. Se alguém perguntasse quantas horas, acho que eu caía duro no chão. De tão desesperador que eu estava. Mas aquilo era paixão, passou. Agora eu decido estar com ela.
agora eu decido andar com ela, agora eu decido amá-la, agora eu decido. Isso é amor. Para viver o amor genuíno, tem que esperar o tempo da paixão ir embora. O amor genuíno lida com as imperfeições. Isso que a Bíblia está dizendo, graça, favor e merecido, está dizendo desse Deus que mudou a nossa realidade. Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Ele conhecia as suas debilidades, Ele sabia da sua realidade, Ele te amou desse jeito. Mas Ele não vai te deixar desse jeito. Ele tem o poder de restaurar, transformar e libertar a sua vida. Ele tem poder de mudar a sua realidade. É Ele que tem poder de te tirar dessa realidade de morte e trazer vida. É vida, é vida. Essa realidade de Lucas 19:11 é porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Salvar quem? Aquele que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, mortos, e fomos encontrados. Ei, toque quem está ao seu lado e fala assim: você não encontrou Jesus não? Foi Ele que te encontrou. Você estava perdido, iludido, mas o Senhor te encontrou. Por isso nós fomos alcançados pela graça de Deus, alcançados por esse amor, por essa graça que inunda a nossa mente e muda a nossa história. Nós precisamos entender isso, irmãos. A realidade desse homem que está nadando aqui, irmãos, o problema não era a falta de esforço. O problema desse homem não é a falta de fôlego. O problema desse homem não é falta de treino. O problema desse homem, muitas das vezes, da possibilidade de se afogar, é a incapacidade de se salvar sozinho. Nós estamos vivendo em uma sociedade que pensa: não, sobre isso aqui eu consigo resolver, não preciso de ninguém não. Presta atenção numa coisa: para tudo que você precisa de ajuda, Deus colocou uma pessoa de caráter, posicionada e que pode te ajudar nessa área. O problema nunca foi a pessoa não te ajudar. O problema foi você reconhecer que precisava de ajuda. O problema nunca foi a pessoa te auxiliar, te dar orientação e te dar o suporte que você necessita para resolver esse problema, para sair dessa realidade. O problema foi que você não tem coragem de lidar com o seu egoísmo. Essa é a realidade de muitas pessoas na sua intimidade com Deus. Essa é a realidade de muitas pessoas que vivem uma vida de descontentes, uma vida de murmuração, porque eles não entendem a graça de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos comer e beber do melhor dessa terra. A Bíblia diz que Deus vai nos abençoar em grandes coisas. Louvado seja Deus, nós recebemos isso em nome de Jesus. Você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter uma vida abençoada, você pode construir muitas histórias, mas um dia você vai deixar essa terra. O carro vai ficar, a casa vai ficar, o dinheiro vai ficar, tudo vai ficar. E aonde você vai se encontrar? O passaporte para a eternidade é só por meio de Jesus. Mas se você nem reconhece que precisa dele, como é que você faz isso? Que direção nós vivemos isso? Sabe, a realidade de viver esse cuidado de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto: a graça nos alcançou porque Deus nos amou. Diga comigo, Deus. Fala, começa com Ele, sempre será por Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Ele me amou. Você não amou ninguém. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O mundo vai demonstrar para você um monte de amor, mas o próprio Jesus vai dizer: eu deixo para vocês a minha paz lhe dou. Eu não a dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz aí, mas a paz que traz graça, a paz que muda a história, a paz que acalma a sua alma, a paz que traz direção, a paz que é constante, só Deus tem para dar. Olha para a história de Paulo, escrevendo aos Filipenses. O cara está numa prisão piquititinha.
E eu profetizo, irmão, eu ainda vou lá em Roma visitar essa prisão. Eu vou lá, eu vou chorar lá. Eu vou falar, Senhor Deus, me dá essa pegada desse Paulo. Esse cara está nessa prisão. Sabe a saída de sol da prisão? Fica no piso de quem anda lá em cima. Sabe o que as pessoas lá em cima, que andavam lá em cima, faziam? Imagina aí, sua imaginação. Urinava quem estava embaixo. Paulo está nesse lugar e ele está dizendo, alegrai-vos. E outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Eu me alegro todas as vezes que oro por vocês, porque que o Senhor está abençoando vocês. Vivam essa alegria. A alegria de Paulo não era só a realidade de uma conquista. A alegria de Paulo não era porque tudo tinha dado certo naquele dia. A alegria de Paulo não é porque as coisas estavam indo bem. A alegria de Paulo é porque ele teve um encontro com Jesus, que o resgatou, o salvou, o libertou, nos deu novidade de vida. Mesmo que a realidade do tempo presente seja desafiadora, mesmo que haja adversidades e lutas, mesmo que hajam momentos difíceis, Ele estará comigo todos os dias. O amor do Senhor me alcançou, me libertou, me restaurou e mudou a minha realidade. O reconhecimento do amor de Deus. Por isso Jesus vai olhar para os seus discípulos e dizer, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não nos deixando enganado. Nós estávamos mortos, escravos, condenados, até que Deus entrou na história. Sabe o que eu amo? O versículo 4. Olha o versículo 4 de Efésios 2 aí. Olha que versículo 4 lindo. Ele está dizendo que nós estávamos mortos. Ele está dizendo que nós estamos nos delitos e pecados. Ele está dizendo que anteriormente nós vivíamos governados pelo príncipe das trevas. Ele está dizendo que a nossa vontade era só a carne. Ele está dizendo que nós seguíamos os desejos e os nossos pensamentos. Ele está dizendo dessa realidade, dessa natureza. Mas de repente Paulo diz no versículo 4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Sabe aquele texto bíblico que diz, ele estava ali morto, ou ele estava doente, ou ele estava ferido, ele estava angustiado, ele estava, mas de repente, Jesus vem e muda a história, de repente, Jesus vem e cura, de repente, Jesus mudou a realidade, de repente, é isso do texto. Paulo está dizendo, olha, todavia, Deus que é rico em misericórdia, esse Deus glorioso, majestoso, não por obrigação, não por merecimento, Ele nos amou. Esse amor é enviar o seu Filho para que nós pudéssemos ver a realidade de restauração. Por isso aprenda uma coisa, a graça, o favor imerecido, ele não nasceu no coração do homem. E por isso ele não pode ser uma ação primária do homem. A graça vem do coração de Deus. Ele é rico em misericórdia. Quem nós somos? Falhos. Quem nós somos? Necessitados. A palavra do Senhor vai dizer que, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos, que dia? Hoje. Nós não somos consumidos hoje, porque as misericórdias do Senhor são sobre nós. A Bíblia diz que elas não têm fim. Mas ela não para aí, ela diz, elas se renovam a cada, hoje pela manhã, quando você acordou, as misericórdias do Senhor estavam presentes para te alcançar. Nessa noite, quando você ora e fala, Senhor, me ajuda, me auxilia, me perdoa, as misericórdias do Senhor são presentes para te alcançar, te restaurar, te trazer para perto.
Sabe, irmãos, entenda que o seu valor não muda quando alguém diz quanto você vale, quando alguém te lança de longe, quando alguém te despreza, quando alguém te abandona, porque o Deus Todo-Poderoso, que conhece as suas limitações e as suas falhas, que sabe aonde você estava, morto em seus delitos e pecados, esse Deus não te abandona, Ele cuida de você. A graça não nasceu da nossa bondade, ela sempre vai vir do amor de Deus, da graça de Deus. Quando todos desistiram de você, Deus nunca desistiu, Ele continuou escrevendo sua história. A realidade desse amor de Deus, sabe, viver o cuidado de Deus, e por isso eu aprendo que a graça nos alcançou para nos dar o quê? Uma nova vida, tem um propósito de Deus, e por isso a palavra do Senhor vai dizer em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, vem de quem? De Deus. Essa semana eu estava preparando essa mensagem, e preparando essa mensagem, Deus me levou a lembrar de uma canção que tem a letra que diz assim, essa declaração abençoadora do cuidado de Deus, da graça de Deus, e ela diz assim: graça não tem preconceito, seja perfeito ou imperfeito, para quem tem ou quem não tem, essa graça é que nos mantém. Pela graça eu existo, favor de Deus imerecido. Para quem vive no escuro, ela é a luz. A maior manifestação da graça, ela é Jesus. Se eu posso cantar é pela graça, tudo que superei é pela graça, foi pela graça. Quando o mundo rejeita, Jesus vem e abraça, pela graça, pela graça. Tudo que há em mim é pela graça. Se cheguei até aqui, foi pela graça. Deus não me olha pelo dinheiro, fama ou raça. Pela graça, ela me basta. Quando nós olhamos para essa realidade, falamos, é a graça de Deus. A graça de Deus que nos alcança e muda a nossa realidade. Quando o texto bíblico está dizendo, pela graça sois salvos. Essa realidade de salvação está no tempo presente. Não é só foram, não é serão, vocês são salvos. A realidade de entender que ela é uma obra concluída, efeito permanente. A graça não só nos tirou da condenação, ela nos levou a uma novidade de vida, mudou a nossa história. Por isso Paulo, segundo aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas o texto diz, se você genuinamente está em Cristo, sua vida vai testificar a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, as atitudes em Cristo, para a glória de Deus. Essa realidade do cuidado de Deus, sabe, esse Deus que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham aonde? Em abundância. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Para aqueles que são bonzinhos? Para aqueles que são gente boa? Só para aqueles que pagam os impostos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que nós vivemos um processo de autossabotagem? Eu não mereço. Eu não sei como é que Deus fez isso. Eu não consigo. Sabe, viver esse processo do cuidado e da graça e da misericórdia de Deus é ter consciência que Deus te tirou desse ambiente, Deus te resgatou, Deus te transformou, Deus te libertou. Alguns domingos atrás foi aniversário da pastora Tati, e aí de manhã cedo nós tivemos aquele momento de homenagem de várias pessoas aqui cuidando, falando e dizendo o que Deus tem feito nesses 14 anos para a glória do Senhor. E aí, o que aconteceu? Quando chegou em casa, a Tati chegou para mim e falou assim, eu não mereço nada disso, eu não mereço nada disso.
Falei, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção em mim, irmão. Deixa eles resolver a vida deles ali atrás. Porque se eles cantar ou não cantar, não tem problema para mim. O problema só é a movimentação. Vocês tiram a sua atenção. Tá? Então, foca em mim. A pastora Tati chegou para mim e falou, eu não mereço. Eu falei, você não merecia nada, Tati. Você não merecia nada. Você não merecia o céu. Você não merecia a vida eterna. Você não merecia salvação, libertação, restauração. Deus decidiu te salvar, te libertar e te dar o céu como herança. Você saiu da criatura para ser filha. E se é filha, merece tudo. Então não tem esse negócio de, eu ganhei uma casa, não mereço. Merece? Me deu, foi Deus que me deu. Eu mereço essa igreja, eu mereço essa realidade que Deus está fazendo. Não mereço tudo isso aqui, porque não tem nada a ver com isso aqui. Tem tudo a ver com Ele, para a glória dEle. Aonde está o seu coração? Se o seu coração está nas coisas materiais, você vai esfriar, você vai se frustrar, porque as coisas materiais, elas vão perdendo o valor, elas vão perdendo a qualidade, elas precisam ser reformadas. Mas o propósito de Deus e a identidade em Deus sempre te dá novidade, vida e uma nova direção. Eu falei para ela, você pediu alguma coisa? Ela falou, nunca. Eu falei, então recebe o que está te dando. Você não precisa disso para viver. Você não precisa disso para adorar. Celebra. Viva esse tempo. Porque quem te deu o fôlego de vida te permitiu viver isso. Então viva com excelência o dia de hoje. Aí a pastora Tati falou assim, então eu recebo. Eu falei, é isso aí. É essa realidade de entender que no princípio nós não éramos merecedores. Sabe, nenhuma realidade financeira, nenhuma conquista nesse mundo, nenhum cargo, nenhuma função, nenhuma realização profissional, acadêmica, nada disso pode se comparar com aquilo que Deus fez por nós e da onde Ele nos tirou do lamaçal do pecado, da condenação da morte. Ele nos deu novidade de vida, essa realidade Ele mudou, Ele nos deu um propósito, uma nova vida. Essa é a realidade da graça. A graça não só te tira do oceano aonde você está afundando, a graça te coloca nos pés sobre a rocha. Apóstolo Paulo vai dizer, não construa outro alicerce naquilo que já está posto, Cristo Jesus. Isso deve ser inegociável para a sua vida. Mas celebre as conquistas, celebre as promoções, celebre as vitórias. Nós colocamos essa oração aqui, irmãos, não é brincadeira não, há uma direção de Deus. Todos os domingos as pessoas estão orando, intercedendo. Eu já tenho mais de 5 a 10 pessoas que se reuniram comigo já esses meses atrás, conversando comigo. Pastor, louvado seja Deus, eu fiz uma lista de quem eu estava devendo, pastor. O meu coração incomoda toda vez que aqueles irmãos sobem lá e ora aquela oração e fala pagamento de dívida. Vem no meu coração, tenho que pagar aquela dívida. Eu fiz uma lista, pastor, e eu quero te dizer, já paguei todas elas. Essa semana uma irmã me ligou, falou, pastor, já paguei as dívidas, está faltando só a viagem em família, porque o meu chefe acabou de me ligar que eu fui promovido. Eu quero viver a intensidade do que Deus tem para a minha vida. Eu quero não só ter consciência e percepção do que Deus fez por mim. Eu não quero só entender que Deus tem planos maravilhosos. Eu sei dos sonhos que tenho para você, mas não é sonhos de fazer o mal, é sonhos de fazê-lo prosperar, de abundância e de crescimento. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, reconhecendo que é Deus, é Deus, é Deus e é Deus que faz. Eu quero viver isso. Eu quero viver o que Ele preparou para que eu viva. Pedrão está fazendo uma pedagogia, quando termina? E depois? Não quer passar no concurso? Quer passar estadual ou federal? Não, o que vier não, fala logo, federal. Qual que ganha mais? Qual que ganha mais? Eu não sei quanto tempo vou ficar nessa terra, vou ter que cuidar de aluno. Pensa numa sala com 40 crianças pulando, virando cabalhota. Então eu quero ganhar bem para fazer isso.
Está trabalhando aonde agora, Débora? Quer trabalhar aonde, gente? Débora? No IFCE. Quem não sabe para onde vai, todo vento está certo. Presta atenção numa coisa. Excelência de um coração é dizer: o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Isso não é autonomia para dizer Deus faça o que Ele quiser. Porque a realidade de muitos é dizer Deus faz o que Ele quiser para te eximir de fazer o que você precisa fazer. Irmãos, esse semestre, acabei de entregar minha nota ontem, passei em todas as matérias, estou indo para o meu último semestre, mas um dia eu tive que entrar no primeiro de psicologia. Um dia eu tive que entrar no primeiro. Eu já sei o que eu vou fazer ano que vem. Você vai para onde? Que direção você tem para sua vida? Reconheça Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Coloque Deus no centro da sua vida. Coloque a prioridade de viver para a glória de Deus e caminhar nos princípios fundamentais da palavra do Senhor. E sonhe alto. Viva os sonhos de Deus. Caminhe na presença do Senhor e deixe Ele te mover, te direcionar, te conduzir a viver o sobrenatural a cada dia e desfrutar do cuidado de Deus em cada momento. Eu não fui salvo porque eu quis. Eu fui salvo porque Ele fez na cruz do Calvário o que eu nunca poderia fazer. Eu te pergunto, você está vivendo como alguém que foi salvo ou como alguém que ainda está se afogando? Você está vivendo com alguém que foi salvo ou como alguém que ainda está afogando? Quais são os seus projetos? Tudo começa pela recentralização do seu coração. Mas começa com alvos e projetos. Quando eu fui casar com a pastora Tati, 8 meses antes nós sentamos e conversamos. E dissemos, nós queremos casar. Qual é a data? Tal data. Não vai ter festa, vai ter um bolo na igreja. Nós vamos entrar, nós vamos casar, nós vamos começar a nossa vida. Louvado seja Deus. Depois a minha sogra arrumou uma festa. Mas o projeto não tinha isso. Eu falei para ela, eu vou ser pastor. E aí, está pronto? Estou pronto. Com quantos anos nós vamos ter o primeiro filho? 3 anos. E o segundo? Vamos vendo. Depois que nasceu Joaquim, ela falou, não quero esperar muito. Queria ter 4 filhos. 2 anos e poucos depois, nasce Isaac. 3 anos depois vem Estelinha. E aí a gente vai para uma consulta e o médico diz, seu útero já foi cortado 3 vezes, fica muito sensível. E aí não é recomendado que você tenha mais uma gravidez. E ela querendo muito, falando, mas doutor. Aí eu falei, doutor, quais são os riscos? Ele falou assim, com a criança pouquíssimos, mas com ela são muitos riscos. Falei, então doutor, acabou. Aí ela falou para mim, mas eu queria ter 4. Eu falei assim, mas eu não quero perder você. Nós já tem 3. Louvado seja Deus. Vamos viver para a glória de Deus. Nós temos que saber para onde vamos. Nós temos que ter projeto, propósito, direção. Onde você vai tirar férias ano que vem? Não, pode ser aqui na Caucaia, mas tem que saber onde você vai. Tem que projetar, tem que se preparar. O que você quer fazer em família esse ano? Como é que você quer fazer o seu aniversário? Você vive alguém como quem não sonha? Você vive alguém como quem não projeta? Você vive uma vida alheia, sem sonhar, sem projetar, sem idealizar, porque eu não mereço, porque eu não consigo, porque não dá? Quem te disse que não dá? O que não dá é para você fazer o que poderia fazer, sem se preparar, sem se planejar, sem sonhar, sem se programar, sem pagar com antecedência.
Precisamos sonhar. E sonhar é pagar um preço. Sonhar é projetar. Sonhar é segurar, às vezes, aqui algumas coisas que a gente faz para poder investir em outras áreas, para que a família possa conquistar. Sonhar é ser posicionado. Sonhar é cuidar, é zelar. Quando eu namorava com a pastora Tati, ela falou assim, já era noivo. Aí um dia ela falou para mim assim: nós vamos casar daqui 8 meses. Toda segunda-feira você quer sair. Ou nós vamos no cinema, ou vamos comer um espetinho, ou vamos fazer um negócio. Toda segunda-feira você quer fazer alguma coisa. Nós temos que guardar dinheiro. Eu falei, já estamos guardando dinheiro. Mas daqui 8 meses eu vou casar com você. Aí agora eu não vou te ver. Não vamos estar juntos? Nós temos que nutrir esse negócio. Não colocam água numa árvore ou numa planta durante 8 meses para você ver se sobrevive. Falei, eu preciso estar com você. Se sentir seu cheiro, estar junto, andar de mão dada. Ela não gostava de andar de mão dada, agora gosta. Andar de mão dada, comer um espetinho aqui. Lá em Cuiabá tem aqueles espetinhos em tudo quanto é lugar. Lá o espetinho, irmãos, ele já vem de presente um perfume. Já viu isso, Pedro? Já viu isso, Alexandre? No Rio não tem, né, Alexandre? Lá em Cuiabá você compra um espetinho de R$5, você ganha um perfume. Já viu isso, pastorito? Hã? Lá você ganha. Você senta na mesa aqui, nunca viu, né, Reginaldo? Vou te levar em Cuiabá. Você já viu, Davi? Você senta na mesa, aquela fumaça que sai do espetinho fazendo. Quando você entra em casa, todo mundo sabe que você comeu o espetinho. Ah, você foi no espetinho, né? Porque você voltou perfumado. É esse espetinho que nós ia. Tinha nada de chique. É aquelas mesas escritas Skol, sabe, antiga, que nem tem hoje mais. O importante não era o ambiente, o importante é com quem nós estávamos. O importante é o que nós estávamos construindo. Esse é o importante. A realidade de entender que Deus não te chamou para estar solitário. Sabe, eu queria terminar a mensagem de hoje com essa pergunta, e que você levasse no seu coração: em que área da sua vida você ainda está tentando se salvar sozinho? Qual é a área? Você está tentando vencer sozinho? Está tentando se salvar sozinho? Deus tem colocado tantas pessoas capacitadas perto de você, tantas pessoas que te ajudariam com maior alegria e prazer, mas às vezes o orgulho, a soberba tem dominado o seu coração e te impedido de viver um outro tempo. Deus está dizendo: eu já te alcancei, e te alcançando eu quero mudar a sua realidade. E a sua realidade não é um coração orgulhoso nem prepotente. É um coração quebrantado. Porque a palavra do Senhor vai dizer que um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. Fique de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Queria que você refletisse sobre essa canção, em nome de Jesus. Graça não tem preconceito, seja perfeito ou imperfeito, pra quem tem e quem não tem. Essa graça nos mantém, pela graça que eu existo, favor de Deus imerecido. Pra quem vive no escuro ela é a luz, maior manifestação da graça é Jesus. Se eu posso cantar é pela graça, tudo que eu superei foi pela graça. Rejeitar Jesus, vem, abraça,
pela graça, tudo que há em mim é pela graça. Se cheguei até aqui foi pela graça. Deus não olha dinheiro e nem fama ou raça. Pela graça ela me basta. Nós te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia que é derramada sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque quando em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos chegam até o Senhor e dizem: Mestre, ensina-nos a orar. Eles não estão pedindo: ensina-nos a fazer milagres. Eles não estão dizendo: ensina-nos a curar os enfermos. Eles não estão dizendo: ensina-nos a fazer o extraordinário. Eles estão dizendo: ensina-nos a fazer o que nós precisamos fazer. Ensina-nos a orar. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 8, o Senhor vai declarar e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é uma reza, não é só algo para ser repetido, há fundamento e há princípio estabelecido. O Senhor está nos ensinando que a primeira coisa que precisamos fazer e reconhecer é a soberania do Senhor sobre nós. Pai, nos ensina a viver essa vida aonde não é a nossa vontade que é soberana, aonde não é os nossos desejos que governam, aonde não é, ó Pai, em nome de Jesus, a realidade de o que eu peço, mas é o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor pode agir, é como o Senhor pode mover os corações. Começa por reconhecer quem Tu és. Como nós temos motivos para Te agradecer. Oh, Pai, como nós temos motivos para Te exaltar, porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor mudou a nossa história, o Senhor tem transformado a nossa vida, o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Nós Te adoramos, Pai, mas o texto não para aí. A realidade do texto, ele continua. Ela é só a excelência do cuidado de Deus, mas ele é também o zelo de Deus a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão do mês, não é o pão da semana, não é o pão do ano, é a gratidão pelo dia de hoje. Hoje nós abrimos os olhos, hoje o Senhor tem cuidado de nós, hoje é o tempo de celebrar, hoje é tempo de glorificar, hoje é tempo de reconhecer o Teu governo, a Tua soberania, hoje é tempo de ver a oportunidade que o Senhor nos dá, de sermos participantes do Teu reino, de amar, de cuidar, de perdoar, de zelar, de estar perto. Mas a Tua palavra diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. A realidade de entender que essa graça que é derramada sobre nós, ela precisa transbordar. Esse amor que é derramado sobre nós precisa transbordar. Essa misericórdia que é derramada sobre nós precisa transbordar. Senhor, nos ensina, Deus. A Tua palavra diz que o primeiro mandamento é amar a Deus, amar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu conhecimento, com tudo que você é. Amar a Deus, mas também amar o próximo. O segundo, semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo. É viver a realidade de transbordar esse amor que eu recebo de Jesus, esse Deus que me amou, me transformou, me libertou, me conhece das minhas dores, das minhas limitações. Ele me tirou da realidade de morto em meus delitos e pecados, Ele mudou a minha história. Eu quero ser um instrumento nas mãos dEle para poder abençoar vidas. E a Tua palavra diz: livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. O Senhor nos ensina que só Ele pode nos livrar do mal.
Só Ele pode nos livrar das artimanhas de Satanás. Só Ele pode nos livrar dos projetos satânicos contra a nossa casa, a nossa família. Só Ele pode nos livrar das setas inflamadas do maligno. Só Ele pode libertar, sarar, transformar. Só Ele pode mudar a história da nossa família. Só Ele pode trabalhar o coração dos nossos filhos. Só Ele pode mudar a realidade da onde nós estamos trabalhando. Só Ele pode mudar a história de toda a realidade que muitas das vezes nos aflige. Só Deus pode fazer. Nessa noite nós reconhecemos isso. Obrigado, Deus, porque nós somos alcançados pela Tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor decidiu nos amar de uma forma tão poderosa e graciosa. E obrigado, Deus, porque o Senhor preparou para nós a realidade de reconhecer que nós temos oportunidade de viver uma novidade de vida. Mas nós precisamos parar um pouco e refletir na nossa caminhada. Em que área da nossa vida nós ainda estamos tentando sozinhos? Nós estamos nadando solitariamente. Existe possibilidade de auxílio, existe possibilidade de ajuda, existe possibilidade de vivermos uma nova história, mas decidimos viver sozinhos, lidar com os problemas sozinhos, enfrentar as batalhas sozinhos. Mas o Senhor não nos chamou para viver essa realidade solitária. Por isso que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor nos coloca como parte de um corpo, nos coloca em família, para que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a lidar com as nossas dificuldades. Nos ajuda, Deus, a romper o orgulho, a prepotência, a arrogância. Nos ajuda, Deus, a pensar que sozinho nós vamos conseguir. Como é bom crescer juntos, como é bom avançar juntos, como é bom viver a unidade daqueles que crescem e avançam em unidade, aonde um abraça, aonde um auxilia, aonde o outro pode ser um canal de bênção. Nos ajuda, Senhor, porque em tudo nós somos dependentes de Ti. Que nessa noite nós venhamos sair dessa reunião de adoração ao Senhor, nesse culto de celebração e louvor ao Teu nome, perguntando e com incômodo da nossa alma: aonde eu tenho tentado caminhar solitariamente? E que o Senhor ministre a cada coração e a cada mente quais são as pessoas que podem ser um instrumento de Deus para te auxiliar, às vezes a sair desse vício, às vezes a resolver esse problema, ou te dar uma luz sobre uma situação ou outra, ou te ajudar em algum detalhe que você não consegue enxergar, ou ver, ou solucionar. Nos ajuda, Senhor, a viver a realidade desse alcance completo, dessa libertação completa, dessa novidade de vida completa, para o louvor da Tua glória. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que o Senhor nos guarde nessa semana, que o Senhor direcione os nossos passos, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, que o Senhor nos direcione em tudo, que sejamos ministrados pelo Teu Espírito, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos nos posicionar em viver uma vida que glorifique ao Teu nome, que nós possamos viver para o louvor da Tua glória, hoje e para sempre. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus direcione os seus passos, que Deus te dê luz, sabedoria, graça e direção. Deus abençoe.